São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. A gente está se baseando aqui numa análise bem completa da Jovem Pan. E o resumo da ópera é esse. São Paulo domina e vence, mas um vacilo ali no fim deixou a disputa com o Atlético Paranaense totalmente aberta para a volta. Exatamente. Foi um jogo assim, que teve duas caras, né? O São Paulo construiu bem o placar, parecia que ia levar uma vantagem ótima para Curitiba, mas aí veio aquele gol do Atlético e isso muda muito a cabeça, a estratégia para a partida de volta, né? Fica tudo indefinido. Pois né, vamos tentar entender então como é que esse jogo se desenrolou. Para começar, o São Paulo entrou em campo com um time, bem diferente do habitual. O Crespo, sabendo da fase complicada do Atlético, que está focado lá na Série B, decidiu poupar alguns dos principais jogadores. Mas mesmo assim, o time da casa lá no Morumbi conseguiu controlar o jogo, né? Sim, foi uma estratégia interessante do Crespo. Ele meio que aproveitou essa situação do Atlético para rodar o elenco, fazer uns testes, dar chance para jogadores. A gente viu o Mike, um jovem estreando na lateral direita, por exemplo. É uma gestão de elenco, né? Mas sempre tem um risco. Com certeza. E o Atlético, por outro lado, pareceu meio que aceitar esse domínio no começo, talvez já pensando mesmo no jogo da Série B. Deu essa impressão. Não mostraram muita ambição ofensiva no início, talvez focando em segurar um pouco o resultado fora de casa, sabendo que a prioridade deles é outra no momento. E o São Paulo, claro, foi pra cima. Teve uma chance com o Marcos Antônio logo no começo, mas o gol saiu mesmo aos 31 minutos. Pablo Maia. Ele arriscou de longe, né, e acertou um belo chute. Golaço. Um golaço mesmo. E interessante porque ele achou um espaço ali na frente da área, sabe? O Atlético deixou essa zona meio descoberta e ele teve tempo para ajeitar e bater. Mostra a importância de ter um volante que chega bem e tem essa qualidade no chute de média distância. Verdade. Mas nem tudo foi festa nesse primeiro tempo, né? Teve a lesão do Wendel, saiu sentindo a coxa direita, mais uma baixa por lesão. Preocupa. Pois é, sempre uma notícia ruim. E essa partida, como você disse, serviu de laboratório. Além da estreia do Mike, a gente viu depois o Luciano entrando mais como centroavante no segundo tempo. O Rodriguinho também apareceu bem. São testes importantes que o Crespo tá fazendo. Falando no Rodriguinho, que jogada foi aquela no segundo tempo, hein? Aos 32 minutos, ele pegou a bola, foi pra cima, driblou 3 jogadores, uma jogada individual fantástica, e aí cruzou pro Ferreirinha marcar o segundo, 2-0. Nossa, foi um lance de pura habilidade, né? Ele decidiu ali sozinho. É ótimo ter um jogador assim, claro, mas também fica a dúvida. Será que essa dependência do individual não mostra uma certa dificuldade do time misto em construir coletivamente naquele momento? Ou foi só o brilho dele mesmo? É uma boa pergunta. De qualquer forma, o 2-0 ali parecia que resolvia a parada, né? Dava uma tranquilidade enorme pro São Paulo. Exato, parecia. Mas aí, futebol, né? Aos 42 do segundo tempo, já no finalzinho, Víveros descontou pro Atlético. E foi um gol que saiu assim, meio que do nada, né? O Atlético resolveu atacar um pouco mais, mesmo sem muita organização, e achou o gol. Pois é. E aí entra aquele risco que eu comentei sobre o time alternativo. Talvez um certo relaxamento pelo placar, talvez a falta de entrosamento defensivo num momento chave. A verdade é que o Atlético não precisou de muito para marcar. E esse gol, nossa, muda tudo. Muda a confiança, muda a pressão para o jogo de volta. E ainda teve a expulsão do técnico Odair Hellmann no final, né? Mais um elemento para esquentar essa decisão. Sim, mais um tempero para essa história. Bom, antes da gente projetar a volta, só para recapitular os dados oficiais da partida. Placar final, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Público no Morumbi, 42.142 torcedores. Uma renda bem boa, quase 2 milhões de reais. Isso. E os cartões amarelos. O Enda, Cedric e o próprio Rodriguinho pelo São Paulo e o Beleze pelo Atlético. E a sequência dos times confirma bem as prioridades que a gente estava falando. O São Paulo agora pega o Internacional pelo Brasileirão. Enquanto o Atlético tem um jogo fundamental pela Série B. Recebe o Paysandu em casa. A cabeça deles realmente está dividida. E a decisão da vaga na Copa do Brasil ficou para o dia 6 de agosto, lá na Liga Arena, em Curitiba. Exatamente. Essa diferença de foco foi clara no primeiro jogo e vai continuar sendo um fator decisivo para o segundo. Então, resumindo a situação,
O São Paulo foi superior na maior parte do jogo, construiu a vitória com um time alternativo, mostrou alguns jogadores interessantes, como o Rodriguinho, mas aquele gol sofrido no fim, aquele vacilo deixou a vaga nas quartas de final completamente em aberto. Perfeito. E fica aquela pergunta no ar para a semana que vem, né? Será que o Atlético jogando em casa, com a torcida empurrando, motivado por esse golzinho que deu esperança, vai conseguir reverter, mesmo com essa divisão de foco com a Série B? Ou a vantagem mínima e a força do elenco do São Paulo, mesmo fora, vão prevalecer? É esperar para ver. Uma história que ainda está longe de terminar.